Olá, bem-vindos ao canal Prisma Ideológico. Tentarei ser claro e direto. Abordarei uma faceta da política extremamente importante e complexa por estar no nosso dia a dia e ser tão imperceptível. Que fique claro, tenho minhas opiniões fundadas e ciente da situação política do nosso país, ou seja, é o mínimo de conhecimento possível para exercer minha cidadania. O tema é: por que as pessoas são irracionais sobre a política? Soa estranho, não? Mas calma, sabendo que o tema não se aplica a uma quantidade plausível, ainda é uma realidade geral, vão entender. Usarei o raciocínio de Michael Ruimer, professor com mestrado em filosofia na Universidade do Colorado, conhecido principalmente por defender o intuicionismo ético, o realismo direto, o libertarianismo, o veganismo e o anarquismo filosófico. Enfim, o ponto que eu quero chegar antes do desenrolar de seu raciocínio, é que são três principais fontes de desacordos que causam discussão entre indivíduos de uma sociedade. São elas: religião, ética, e por fim a política. Entenda, se fôssemos analisar a todos os pontos que ele aborda, o vídeo ficaria muito longo. Por isso focaremos na irracionalidade política das pessoas. Segundo Michael. Segue o trecho de um de seus trabalhos na área de análise política. Abre aspas, de forma geral não se trata apenas de algumas pessoas discordando sobre alguns assuntos. A chance de duas pessoas qualquer escolhidas aleatoriamente discordar sobre vários temas políticos são fortes, ou seja, as partes discordantes estão normalmente muito convencidas de suas próprias posições, que não são de maneira alguma provisórias. São persistentes, ou seja, é extremamente difícil resolvê-las. Várias horas de discussão normalmente não conseguem resultar em progresso. Algumas disputas têm persistido por décadas. Essa situação deveria nos parecer muito estranha. A maioria dos outros assuntos, por exemplo, geologia, linguística ou álgebra, não está de maneira alguma suscetível a discordâncias desse tipo. Suas disputas são muito menores em número e ocorrem no âmbito de um acordo substancial acerca da teoria básica. E tais discordâncias tendem a ser mais provisórias e mais facilmente resolvidas. Fecha aspas. O que ele quis dizer, nesse trecho resumidamente, é que todos temos posições e opiniões em relação às três fontes de discordâncias. De certa forma isso não é o problema. Vejamos esse outro trecho. Abre aspas, se as questões políticas são apenas muito difíceis, então deveríamos esperar que a maioria das pessoas defendesse, no máximo, posições provisórias, ou então que suspendesse o juízo de uma vez. É isso o que acontece com outras questões que são intrinsecamente difíceis. Se acabamos de resolver um problema matemático muito complicado, tendemos a manter no máximo uma crença provisória na resposta a que chegamos. Se uma outra pessoa inteligente diz ter solucionado o mesmo problema e chegado a uma resposta diferente, isso abala a nossa confiança na nossa resposta. Encaramos isso como uma prova forte de que podemos estar errados. Mas em questões políticas as pessoas tendem a defender as suas posições com grande confiança, e a tratá-las como se não fossem muito difíceis de verificar, ou seja, como se fossem óbvias. E nem a mera presença de outra pessoa com uma crença política oposta tipicamente abala a nossa confiança. A teoria da ignorância se sai um pouco melhor, visto que se as pessoas ignorarem não só os fatos relativos a uma questão política, mas também a sua própria ignorância, a sua confiança nas próprias crenças políticas seria compreensível. No entanto, ainda é misterioso o motivo pelo qual as pessoas ignorariam o seu próprio nível de ignorância. Isso, por si só, necessita de uma explicação adicional. Além disso, a teoria da ignorância tem dificuldade de explicar a seguinte característica de disputas políticas. Se as disputas políticas tivessem uma explicação puramente cognitiva, esperaríamos que elas fossem mais facilmente susceptíveis de serem resolvidas. Uma parte poderia fazer notar à outra em que altura foi cometido um erro no raciocínio, um erro de cálculo, caso em que a segunda pessoa poderia corrigir o seu erro. Ou, no caso de as duas partes terem informações diferentes disponíveis, poderiam simplesmente se encontrar, compartilhar suas informações e então chegar a um acordo.
Apesar de as partes nas disputas políticas normalmente de fato compartilharem as suas razões e provas entre si, as disputas persistem. Fecha aspas. Eis aqui o problema na balança das três principais fontes de desacordos. Geralmente uma pessoa que tem uma opinião formada sobre certo assunto, ela usará todo esse conhecimento como base de diálogo em uma discussão. Independente se ela tiver errada ou certa, a ignorância está na forma de como ela irá transmitir essa opinião, e se receberá outra opinião em forma de novas informações para comparar com suas próprias. Esse vídeo fica por aqui, deixarei na descrição as minhas fontes de pesquisas. Se gostou e quer mais vídeos como este, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva. Paz e luz para todos.